Muitos anos de experiência na coordenação para ter segurança para lidar com os professores? Não precisa. E é isso que eu vou te mostrar hoje nessa live que a gente vai ter. E eu sou a Carol. Bem-vindos mais um Estourando a Bolha na Coordenação. E a gente vai falar como ter segurança na coordenação mesmo sem ter experiência. Boa noite para quem tá chegando, boa noite para quem tá vendo no YouTube. Boa noite, galera. Tudo bem? Meu som tá bom? Como que tá por aí? Tudo ok? Vamos começando pra gente dando, né? Começando, eu gosto assim, já começa com o coração. Muito bem. Quando a gente fala de segurança, normalmente a gente tem a tendência a achar que isso faz referência a muitos anos de coordenação, mas isso não é verdade. A grande verdade é que na coordenação você não precisa ter muitos anos para ter segurança, para lidar com seus professores, para agir de forma correta, de forma coerente e sem sobrecarga. E eu vou te mostrar isso totalmente hoje. E aí, o que as pessoas normalmente confundem quando a gente pensa em segurança na coordenação? Prestem atenção, coordenadoras, do que eu vou falar agora. A gente normalmente confunde segurança na coordenação com impor o que você deseja, o que você quer, o que você acha que é coerente dentro da sua realidade, dentro da sua cabeça. Isso é verdade. Muitas das vezes a gente acha, como coordenadora, que impor é o melhor caminho. Só que não, é o caminho totalmente oposto para que você consiga conquistar a segurança. A grande questão é que para ter segurança na coordenação, mesmo que você não tenha experiência, você vai precisar de 3 coisas muito importantes e que eu vou te ensinar nessa live. Vai ser construir uma agenda bem estruturada, saber o seu papel de forma real, tá? Não é de forma imaginária, nada que você tá pensando. Não, é de forma real. Qual o seu verdadeiro papel dentro da coordenação? E saber lidar com os seus professores. Essas são as 3 coisas que vão te fazer ter segurança independente do tempo. Eu vou mostrar para vocês aqui nessa live como a gente vai construir isso, mas antes eu quero colocar para vocês qual que é a diferença entre ter segurança na coordenação e impor na coordenação. Porque às vezes a gente acha que a gente está segura, mas a gente só está impondo uma ideia sem perceber, perpetuando isso. Olha o avião, começou cedo hoje. Muito bem, já começou o avião hoje. A imposição nada mais é do que você colocar uma ideia para os seus professores e colocar de uma forma que todo mundo tem que seguir. Só que isso tem um grande problema. Isso vai te gerar desgaste emocional, mental e físico. Sim, todo esse tipo de desgaste vai vir da imposição. Por quê? Quando eu estou impondo uma coisa, a minha equipe ela não vai fazer porque ela acredita naquilo. Ela vai fazer porque ela tem medo do que pode acontecer com ela. Ela vai fazer porque ela acha que, se eu não fizer, a Carol vai ficar brava comigo. Só que você acha, de fato, que dentro da coordenação, dentro do seu dia a dia como coordenadora, que isso vai fazer sentido? A longo prazo, isso vai ser extremamente maléfico para a sua segurança e para toda a sua equipe. Quando você se impõe, você acaba perdendo a sua credibilidade. Sim, você perde a sua credibilidade. Lembra que eu falei por medo? A questão que você faz por medo. Quando você pede, já tentando ser mais amiga dos professores, porque às vezes acontece também. O que acontece? Nossa, todo mundo já sabe, né? Carol chegou, já tá puxando o saco só pra gente fazer aquilo que ela pediu. É ou não é? E quantas vezes você já parou pra fazer coisas com a sua equipe simplesmente porque ela parou. Vou repetir, melhor eu vou colocar contextualizar, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Você tá lá na sua sala, plena, linda, né, achando que tá arrasando, e aí simplesmente chega um professor e fala assim: Carol, a mãe do João escreveu um negócio na agenda, coloca aí pra mim o que eu vou escrever. Ah, tá, professora, e você tá fazendo um documento importante? Tá bom, professora. Daqui a pouco chega outro. Ô, Carol, aquele projeto, eu sei que você me pediu tal coisa, mas vai dar pra fazer daquele jeito que eu comentei ou não? Não, você sabe, né? Eu não quero te estressar, mas, por favor, é só pra eu saber mesmo. E você vai sendo soterrada de problema todo dia, toda hora. Quando você impõe e traz medo pra sua equipe, você acaba tirando a autonomia da sua equipe, o que, por consequência, sobrecarrega a coordenadora. Porque o professor que tem autonomia, que ele sabe, e quando a gente tem segurança para lidar com os professores, e mesmo sem ter experiência, a gente vai colocando para os professores, dando autonomia para eles.
E aí, eles não vão ficar te atrapalhando a todo momento, porque eles sabem que vai ter o momento adequado de falar com você, que vai ter a situação que ele pode intervir sozinho ou não, ou ele sabe que ele tem um momento adequado para te perguntar. Ele não fica, porque ele sabe que se tudo bem se ele errar, porque você vai ajudá-lo. E é isso que eu quero falar com vocês. A imposição, ela simplesmente vai te trazer um desgaste. Lembra? Um desgaste de sobrecarga mental, emocional, de saber que tudo depende de você. Porque tudo é imposto por você. Então, se sai milimetricamente não pensado do jeito que você colocou, a sua equipe vai surtar, ela vai ficar com medo. Meu Deus, o que a Carol vai falar? Não, pelo amor de Deus. Então, simplesmente é você entender que quantas vezes mais você vai sair da escola sobrecarregada, exausta, levando o trabalho para casa. Isso mesmo, quando a gente se impõe, acaba que a gente vai levando o trabalho para casa. Porque eu tenho que dar conta das minhas demandas e as dos outros. Porque todo mundo me pergunta cada milímetro do que é para fazer. Nossa, esqueci de responder a Marcélia. Nossa, ela vai ficar sem se fazer aquele negócio. Nossa, e amanhã ela precisava terminar isso? Precisava daquele relatório? Meu Deus. Nossa, esqueci que o João tinha que escrever na agenda do João. Meu Deus, eu não esqueci. Amanhã vai ter bucha. Isso vai te sobrecarregando, vai te sugando emocionalmente. Você chega em casa, você não consegue descansar a sua cabeça. É isso que faz a diferença na coordenação. É você entender que impor não vai te dar segurança e muito menos vai te ajudar a lidar com seus professores. Mas, então, Carol, eu quero aprender. Eu quero aprender, então, a ter segurança na coordenação, mas eu quero saber, por que tem que ser agora? Será que eu preciso realmente fazer isso agora? Ou melhor, você acha mesmo que, dá pra esperar até semana que vem? Eu vou te contar a verdade. Não dá. A grande verdade que todas as coordenadoras precisam saber é que para ter segurança, você não precisa esperar daqui uma semana, daqui um mês, daqui 2 anos, para quando você tiver experiência. Não, você pode começar agora. Sabe por quê? Porque a segurança, ela vem das ações diárias e não da forma com que você está colocando. Então, cada ação diária, ela vai fazer diferença. Como que eu sei disso? A gente tem vários exemplos dentro do método Liderar com Sutileza. A Helena, nossa aluna Helena, ela tem mais de 25 anos de escola, mais de 25 anos dentro de escolas como coordenadora, e ela tem aprendido e mudado a forma de lidar com os professores, pensando numa agenda estruturada, conhecendo o verdadeiro papel, sabendo lidar com seus professores. E ela simplesmente, quando foi ter a reunião com os professores, foi super elogiada pela forma com que ela encarou a reunião, que era uma disputa de egos. De verdade, a reunião da Helena era uma disputa de egos. Ó o avião. Enquanto o avião passa, coloca aqui pra mim se você tá caindo fichinhas aí, se tá fazendo sentido o que eu estou falando. A Andressa já colocou aqui que faz, que é muita verdade o que eu tô falando. Comenta aqui pra eu saber. Outro exemplo muito real que a gente tem é a Aloí. A Aloí, ela tava na coordenação 1 ano, menos de 1 ano na coordenação, e ela já conseguia ter segurança para lidar com os professores, porque ela entendeu que não era impor, era realmente ter uma agenda estruturada, ter uma convivência com seus professores, saber o seu papel. Mas respira que eu vou te mostrar como fazer tudo isso aqui. Temos outro exemplo, a Júlia, né? A Júlia era uma coordenadora que simplesmente tinha desgaste mental. A Júlia, ela vivia uma panela de pressão na cabeça dela. E ela aprendeu que não era impor, que não era olhar como todo mundo fazia. Porque na minha escola sempre foi assim, minha coordenadora, quem era minha coordenadora sempre fez isso. Não use o exemplo errado, use o exemplo certo. Use o exemplo que mostra pra você que a imposição não vai te levar a ter segurança na coordenação. E sim, essas 3 ações que eu falei. Carol, mas eu sou nova, os meus professores não vão me respeitar. Eu não sei como fazer isso, ter segurança, tudo, falar do jeito que você tá falando. Como eu disse, a segurança, ela vem de ações diárias, ações mínimas, que parece muito pequeno, sozinho, mas no conjunto das coisas do seu dia a dia, isso faz com que você se desgaste menos, você gaste menos energia, você consiga ir para sua casa tranquila, consiga sim chegar em casa e falar assim: nossa, eu tô na minha casa, vou descansar. Ao invés de ficar assim: nossa, tem que fazer isso amanhã. Meu Deus, eu não falei isso pra Joana. Meu Deus, a Carol, eu esqueci de falar com ela. Não, eu quero que você se liberte.
Eu quero que você fique em paz, pare de se sentir frustrado por não estar dando conta, pare de sentir que você não consegue porque você não tem experiência ou porque você não consegue mudar. Ou então você pode estar pensando assim, Carol, mas eu tenho anos de experiência na coordenação, como que eu vou mudar de uma hora para outra? E eu vou te falar bem a verdade. Ninguém é imutável, gente. Nenhuma pessoa é estática. Nenhuma coordenadora é uma pedra que não muda nunca. O que você tem que entender na coordenação é que você vai mudar. Todo mundo. Eu não sou a Carol de ontem, eu não sou a Carol de 2 anos atrás. Você também não é coordenadora. Então, aprenda que para começar a se libertar dessa cansaço, se libertar desse desgaste, você precisa também fazer sua parte e começar a mudança em você. E eu vou te ajudar a fazer isso. E aí a gente pode ficar pensando, Carol, mas você tá falando, parece muito fácil, você consegue fazer isso, mas eu não sei se eu não sei se eu sou capaz. Eu não sei se eu consigo. Não é questão de dom a coordenação. Ter segurança na coordenação para lidar com os professores não é dom, tá, gente? São estratégias certas, estratégias que você aplica de forma coerente e que fazem diferença dentro do seu dia a dia. Estratégias essas que eu vou mostrar para vocês como fazer. Quais são essas microestratégias, né? Eu vou falar o geral e aí depois eu vou passar uma a uma com vocês, combinado? A primeira estratégia é pensar numa agenda real, não uma agenda imaginária. E calma que a gente vai falar de lista também, tá? É aprender a lidar com seus professores e a lidar com a resistência dos seus professores. Aprender que a resistência a gente não enfrenta, a gente aprende a lidar. Saber de fato qual é o seu papel e por que você está fazendo aquele papel. Onde que vai caminhar para que seu papel na coordenação seja feito de forma real, sem ficar tirando o foco do que você está querendo agir, como você está fazendo, sem pegar o trabalho dos outros para si, tá? E aí, vocês estão me perguntando, Carol, mas tá bom, por onde que eu começo? Por onde que eu começo para ter segurança na coordenação, mesmo se eu não tiver experiência? Qual que é o começo disso tudo, Carol? E eu quero que você preste muita atenção, coordenador. Olha aqui pra mim, bem, foca. Se tiver coisas atrás, né, do outro lado, para de olhar para os outros lados e presta atenção no que vou te falar agora. Por onde que eu começo para ter segurança na coordenação, mesmo não tendo experiência? Pensando numa agenda real. O que seria uma agenda real? É uma agenda que você olha de fato a sua realidade. Por quê? Quantas de vocês, e aí quero saber a resposta real, tá? Podem colocar aqui. Quantas de vocês fazem uma agenda, mesmo que não seja uma agenda tão estruturada, mas uma agenda ou uma lista, aquela velha lista que a gente já vai falar dela. Uma lista, você lista 10 coisas. Chega no final do dia, você só conseguiu cumprir 2, 3 coisas do que estavam na sua lista. E isso vai o quê? Te frustrando, te desgastando. E sabe por quê que você faz isso? Porque você não pensou na sua vida real como coordenadora. Você tá colocando a sua vida imaginária, como você gostaria que fosse o seu dia. Ah, ele vai ser lindo, ninguém vai me atrapalhar, as coisas vão funcionar tudo bonitinho, nenhum pai vai vir falar comigo, nenhum professor vai atrasar as coisas, todo mundo vai entregar no prazo. Ó o avião! E aí, como que eu sei que você não tá fazendo o que deveria fazer na sua agenda? Como que eu sei que a coordenadora não faz uma agenda? Primeira coisa é que vocês fazem lista, né? Já começa daí. Quem aqui faz lista, coloca uma mãozinha assim, coloca eu aqui. O que acontece? A gente se acostuma a fazer as listas dentro da coordenação. Só que a lista, ela é muito curto prazo e ela não te dá os resultados necessários. Por quê? Na lista, eu não vou fazer o que eu deveria fazer. Eu vou escolher o mais fácil. Disso daqui que eu escolhi, deixa eu ver, hoje tem que falar com a mãe do João. Nossa, a mãe do João é chata, deixa. Ah, não, ó, aqui tem que falar com a professora sobre que ela gritou com o aluno. Ah, não, ela vai me dar muito trabalho, não vou não. Deixa quieto que não vai ser isso não. Ah, hoje tem que olhar o mural, ver o mural da festa junina. Ah, esse é aqui, vou fazer isso. Você não escolhe o que você de fato tem que fazer. Você escolhe o que é mais fácil. E isso é importante você entender que não é culpa sua. Ninguém te avisou que lista é ruim, tá? Aí, ó, comecei a usar a agenda há poucos meses e super dá certo. Por quê? Quando a gente sai da lista,
Quando a gente para na coordenação de usar a lista, a gente entende que aquilo era mais uma questão de ser mimada. Como que é ser mimada dentro da coordenação? É você se mimar. Assim, hoje eu não tô. Hoje eu não quero conversar com o professor. Porque ele é chato, é porque vai me dar muito trabalho. Só que coordenadora não tem. Você não pode, como coordenadora, escolher o que é fácil. Vou repetir para ficar muito claro. Quando você é coordenadora, você não vai escolher o que é conveniente, o que é fácil. Vai escolher o que é preciso ser feito para que seu papel seja cumprido. E por isso que lista não funciona. Por isso que você tem que ter uma agenda estruturada. Carol, mas como que eu começo essa agenda dentro da coordenação? Respira que eu vou te avisar. Lembra que eu falei que você não leva em consideração algumas coisas dentro da sua agenda? Você vai colocar na sua agenda. O que você tem que levar em consideração na sua agenda? Você tem que colocar, de fato, o que você tem que fazer naquele dia. Ok, as suas ações. Você tem que pensar, provavelmente terão imprevistos que vão ocorrer. Como diz a Marcélia, escola é igual pronto-socorro, né? Então, muitos imprevistos, muitas demandas vão surgir e você tem que levar isso em consideração. Você vai ter que levar em consideração o tempo e o que vai ter que ser feito. Então, o tamanho da atividade a ser feita. A atividade, por exemplo, vou montar um relatório. É uma atividade que tem um tamanho grande de tempo na minha agenda. Eu tenho que levar isso em consideração. Se eu coloco só uma lista com 10 coisas, eu não estou prestando atenção se isso faz sentido ou não dentro da minha agenda e do meu dia. Eu não vejo se tem duas atividades muito grandes. Eu tenho que assistir 4 aulas de professor. Será que, de fato, na minha agenda cabem 4 horários de aulas dentro do professor? Talvez não caiba. Ó o avião. Quando a gente pensa nisso, a gente se dá conta que a gente faz a agenda muito errado dentro da coordenação. Quando eu entendo que eu não presto atenção em qual é o tempo que eu gasto, o que eu faço naquele dia, quais são de fato as atividades que eu deveria fazer naquele dia, não as que eu escolho fazer. Será que aquele professor que tem que ser pontuado não tem que ser hoje para não dar confusão com o pai? Provavelmente. Então essa ação ela vira prioridade na sua agenda. Eu tenho que pensar em tudo isso quando eu vou montar minha agenda. E como que eu vou fazer isso então? Eu vou colocar, primeiro, eu vou pensar quais são as atividades que eu tenho que fazer, certo? Então eu vou listar. Quais são as atividades diárias? Montar relatório, assistir a aula, acompanhar o intervalo, acompanhar o portão, a entrada. Às vezes acontece, muitas coordenadoras têm que assistir, né? A entrada ou a saída dos alunos, acompanhar esse momento. Tem que assistir a aula do professor, que ele só vai uma vez na semana. Então, naquele dia específico, tem que ter aquilo. Independente, porque é aquele dia que o professor vai. Tudo isso eu vou pensando e entendendo quais são as minhas reais demandas. Lembra? Cada coordenadora tem a sua demanda. A minha demanda é diferente da Marcélia. Por quê? Porque a minha coordenação é diferente. Às vezes eu estava no Fundamental 1 quando eu era coordenadora. A Marcélia era do Fundamental 2. São demandas diferentes, quantidades de professores diferentes. Fundamental 1 eu tenho um professor praticamente para cada sala. E alguns, inglês, aqueles, né, os professores aulistas. Um Fundamental 2, você já tem uma quantidade maior de professores a assistir a aula. É a mesma realidade? Não é. Quando a gente pensa no ensino médio e uma educação infantil, é a mesma realidade? Não, são demandas diferentes. Quer dizer que os problemas não são iguais? São todos iguais. Pai que reclama, professor que falta, mas a demanda de energia que você vai gastar é diferente. Cada escola é diferente. Tem escola que a coordenadora é secretária. Tem escola que a coordenadora tem que preencher burocracia muito mais porque não tem, a secretaria não é para isso. Tem coordenação que você simplesmente tem que ir lá no portão receber os pais. E tem outras coordenações que não. Isso é extremamente importante de vocês entenderem por que eu tô falando isso. Porque vocês precisam entender que eu posso dar uma agenda perfeita, um modelo encaixado de agenda que não vai funcionar, porque eu não conheço a sua realidade. Eu conheço a minha realidade como coordenadora. Você tem que conhecer a sua. Por isso, liste as atividades que você tem que fazer diariamente. Pense nas atividades que você tem que fazer. E aí você pensa assim, quais delas são a minha prioridade? Quais delas são a minha prioridade hoje? Então, se a minha prioridade é fazer a live hoje, então eu tenho que reservar um tempo adequado para fazer a live. Então, eu tenho que estudar,
preparar essa live. Tem todo um pré-requisito que eu tenho que fazer. Na coordenação, por exemplo, eu tenho que assistir a aula. Então, eu tenho que pensar, pegar o planejamento do professor, ver o que ele está dando, assistir a aula, pensar na reunião de feedback, pensar em como eu vou ajudar esse professor. São muitos passos que, se você coloca só na lista, você não faz. Depois disso, quando você montou, pensou na sua lista, colocou as prioridades, você vai ter que lembrar de uma coisa. A gente está trabalhando com escola. São crianças, adolescentes, pais, muitas pessoas envolvidas. Então, você tem que colocar um pequeno pedaço da sua agenda todos os dias para imprevistos. Porque eles vão acontecer. Não adianta você fingir que não. Não adianta você fingir que não, gente. Enquanto o avião passa, coloca se tá fazendo sentido. Tá fazendo sentido o que eu tô te falando? Vocês estão conseguindo entender? Tá, Carol, eu entendi a minha agenda, só que você falou que tinham mais algumas coisas. E aí é que tá a grande questão aqui. A coordenação, ela precisa entender que existem coisas que a maioria das coordenadoras erram. Sabe qual é? A coisa que a maioria das coordenadoras erra é não saber qual é de fato o seu papel. Como assim, Carol, não sei meu papel? Isso está intrinsecamente ligado à sua agenda. Se eu não sei qual é o meu papel, eu vou colocar coisas que não são da minha função dentro da minha agenda. Lembra que a gente sempre fala aqui, e para quem está chegando agora, eu vou repetir a frase completa. A sua missão, sua função primordial na coordenação, não é girar a roda, é fazer a roda girar. E isso tem várias questões de Estado, de burocracia, de ensino público e privado, de como você lida com a sua coordenação. Existem muitas burocracias, muitas atribuições que são da coordenação, que são diferentes no estado de São Paulo, que são diferentes no Sul, que são diferentes no Nordeste, que são diferentes no Centro-Oeste. Isso tem que ficar muito claro para vocês, por quê? Quando eu falo de papéis dentro da coordenação, eu não quero que vocês falem assim, meu Deus, é isso, a Carol tá me falando, só isso eu tenho que fazer. Não, olhe dentro do seu contrato. A coordenação, ela é variável em vários estados. Então, é necessário que você, como coordenadora, saiba quais são os seus papéis. Olhe o contrato, olhe o material do concurso que você passou, quais eram as atribuições que tem lá. Isso tem que ficar muito claro. Carol, eu não sei onde pesquisar isso. Busque na sua Secretaria de Educação. Sabe por que eu tô te falando isso? Porque eu garanto, coordenadora, que lá nas suas atribuições, onde quer que elas estejam, não tá escrito assim, cortar o EVA, caçar menino dentro de sala de aula, pegar menino bagunceiro no banheiro. Tá escrito isso? Apoio ao professor, apoio aos alunos. Isso tá escrito. Eu tenho quase certeza, gente. Isso tá escrito. Eu sei que você quer que seja a mesma coisa quando você tá dentro da sala de aula, que você tenha contato com os alunos. Sabe por quê? Quando eu virei coordenadora, a minha maior frustração era que eu não tinha tanto contato com os alunos como eu tinha quando eu era psicóloga. E isso me frustrava muito. Só que eu entendi que eram papéis diferentes. Não quer dizer que eu não ia ter a interação com os alunos, mas ia ser de forma diferente. Só que se eu me apego a isso, aí eu me frustro. Porque eu quero continuar cortando EVA, porque eu adoro cortar EVA. Eu adoro fazer um mural. Só que lembra que eu falei? A coordenação não faz o que ela gosta, ela faz o que é preciso. E você tem que saber o seu papel para saber fazer o que é preciso. Porque quando você vai olhar o seu papel em primazia, e aí sempre vale aquele adendo, existem coordenadoras que têm realidades totalmente diferentes. Eu tenho coordenadoras dentro do método que não tem secretária e tem que ficar atendendo o telefone e atendendo o portão. Como eu tenho coordenadoras que têm apoio de orientadora educacional, coordenadora pedagógica, coordenadora financeira, vários tipos. Como eu tenho também coordenadoras que têm vários tipos de professores. Para aluno de inclusão, tem AT, tem suporte, tem dinheiro, tem tudo envolvido. Mas o que eu quero que vocês fiquem muito claro aqui, e aí eu vou deixar o avião passar, e aí vai falando se tá fazendo sentido, se na sua realidade é assim, ou eu tô enganada. Ó, o avião, ele adora passar esse horário. Eu não sei se é porque eu só escuto quando eu tô fazendo a live, que eu presto atenção nele, mas tá tudo bem, vai dar tudo certo.
que eu quero dizer para vocês? E eu quero que vocês prestem muita atenção. O seu papel primordial dentro da coordenação é formar, mentorar e acompanhar seus professores. Em primazia, a função não são as atribuições. As atribuições são específicas de cada escola. Mas em primazia, você vai dar suporte ao professor. O avião não atrapalha? Vocês são muito fofas. É quando a gente vai extrair aqui para fazer os conteúdos para vocês, atrapalha. Aí fica ruim. Mas eu sempre retomo tudo que eu tô falando para vocês, tá? Quando a gente tá falando de mentorar, acompanhar e dar suporte ao professor, eu não estou falando de cortar EVA para o professor, de fazer atividade no Word que o professor não sabe fazer. Eu estou te falando que você precisa desenvolver o seu professor. Como coordenadora, o seu papel primordial é desenvolver o seu professor para que ele desenvolva o aluno. Como que eu vou fazer isso? Se eu tô cortando EVA, eu consigo acompanhar o trabalho do professor? Consigo ver se tá indo bem ou não? Se eu preciso melhorar, se eu preciso desenvolver? Não, porque eu tô tão presa na parte operacional, girando a rodinha, que eu não consigo fazer a roda girar. E aí ficam os meus professores do mesmo ciclo, não evolui. Aluno que não rende, aluno que é indisciplinado, aluno que não consegue dar conta das demandas, pai que não ajuda, não propõe estratégias, projetos que inovem dentro da sua escola. Você, quando está focada na parte operacional, na parte que é física, né, a parte de manual, você acaba não conseguindo olhar para aquilo que é de fato a sua função, que é formar e orientar seu professor. Carol, mas eles não sabem fazer. Formar e orientar. Você forma para que ele aprenda a fazer. Lembra, para não te gerar sobrecarga. Se toda vez que meu professor não souber de algo, a coordenadora for lá e fazer por ele, quando que ele vai aprender? Quando que você vai sair desse ciclo vicioso de sobrecarga? Porque aí você vai ter que dar conta da sua demanda e a do professor. E ninguém vai te falar assim, ai, que dó, a Carol tava ajudando o professor. Tudo bem, Carol, não faz aquilo que a Secretaria de Educação pediu, não. Não, você vai ter que continuar fazendo as suas demandas e ainda vai ter que fazer a dos outros. Só que, Carol, minha equipe, ela já tá acostumada assim. E é por isso que a outra coisa que vocês têm que aprender para ter segurança, mesmo não tendo experiência, é a seguinte. Você tem que aprender a lidar com seus professores. Sim, lidar. Você tem que conhecer as minúcias dos seus professores. Para isso, precisa ter experiência de 50 anos na coordenação? Claro que não, gente. A gente lida com pessoas. Já começa que a gente é de humanas. Já melhora. Já melhora que nós somos tudo de humanas. Já lida com pessoas. Então, isso fica muito mais fácil. Eu tenho que entender que para eu fazer tudo o que eu preciso fazer dentro da coordenação, eu vou ter que conhecer meus professores e aprender a lidar com eles. Isso envolve lidar com as dificuldades, lidar com a resistência, lidar com professores que são novos, são antigos, estão aposentando. As várias facetas que eu tenho de professores. Eu irei conseguir fazer isso mesmo sem ter experiência? Claro. Sabe por quê? Isso não depende do tempo de experiência. Depende da empatia. Depende de você se colocar para escutar e perceber o seu professor genuinamente. Genuinamente, o que é isso? A Marcela adora quando eu falo essa palavra, né? É de fato se colocar, querer estar ali. Quando eu tô aqui na live com vocês, eu não tô fazendo só por fazer. Eu e a Marcela, a gente gosta de dar as lives para vocês. A gente é genuína nisso. Por isso que toda segunda-feira a gente tem live aqui. Porque a gente gosta, é genuíno, eu quero ajudar vocês. Se eu estou na coordenação só por estar, mesmo que eu tenha 50 anos de experiência, eu vou querer ajudar meu professor genuinamente? Não, eu vou querer fazer o básico porque é isso. E eu sei que quem acompanha a gente não quer fazer só o básico. Quer de fato mudar a realidade dos professores. Quer de fato ajudar os professores. Sabendo fazer isso e lidando com os professores. É fácil? Claro que não, gente. Lidar com pessoas é uma coisa extremamente desgastante, mas pode ser mais fácil se você tem as estratégias corretas. Se você se coloca à disposição para crescer, para aprender diariamente. Aprender diariamente quer dizer que você vai mudar todo mundo da água para o vinho e vai se mudar? Você não é estática, não é uma pedra, mas também
Você não é um slime que vai para onde quer. Não, é aos poucos, tá? Pensa assim, quando a gente pensa na coordenação e na nossa construção como coordenadora, a segurança, ela vem como um Lego. Você monta um castelo do Lego de uma vez? Não, você vai colocando pecinha por pecinha. Cada pecinha é uma ação diária que você faz. É uma agenda bem montada, é você pesquisar o seu papel, é você aprender a dizer não para os seus professores, porque você sabe que aquilo não é sua atribuição. É você entender e se colocar à disposição para conhecer os seus professores. E aí você vai construindo um castelo de segurança, mesmo sem ter experiência. Quer dizer que vai levar um tempo? Claro. Mas mesmo quem tem anos de experiência e não tem segurança, também vai levar o mesmo tempo, porque são as mesmas ações diárias. É como montar a sua agenda, é entender os imprevistos, é colocar-se para se disponibilizar para conhecer o seu professor. São pecinhas. E é por isso que você tem que começar a montar a sua pecinha agora. Não precisa ficar esperando até semana que vem. E depende de você começar a colocar essa pecinha. Depende de mim? Não, gente. Depende de você colocar essa pecinha. Como que eu coloco a pecinha para lidar com os meus professores? Qual que é a primeira pecinha que eu vou colocar para ter segurança, para lidar com os meus professores, mesmo sem ter experiência? Conheça, liste. Faz uma lista mesmo. Pode ser uma folha, gente. Não tem problema não. Só cuidado com o que você vai escrever lá, tá? Para nenhum professor ver. Liste. O que você vai listar? Quem é o seu professor? Características, dificuldades, tipos de reclamação, dificuldades, facilidades, possibilidades. Que tipo de aluno ele tem? Que tipo de pessoa ele é? Coloque-se à disposição a mostrar, a entender o seu professor. E, para quem é aluna do método, que eu já tô vendo um monte de aluninha aqui, saibam que vocês têm uma aula sobre o mapa da empatia. E aí, quem quiser, coloca lá no grupo VIP, que eu coloco onde está essa aula, tá? Então, me lembrem disso lá no grupo VIP para vocês conseguirem fazer esse movimento de conhecer a equipe de vocês. Depois que você listou as características da sua equipe, você vai colocar como que você, como coordenadora, vai ajudar o seu professor a se desenvolver. Como coordenação, a gente tem que ficar muito claro, que é o seu papel desenvolver a sua equipe. É o seu papel construir isso junto com a sua equipe. Preciso ter muita experiência para isso? Não. Relação é feita de pessoas. Uma relação que se começa agora ou ela já está lá há 20 anos, ela pode ser reconstruída. Ela pode ser repensada. Então, independente se você tem muita experiência ou pouca experiência, não faz. Comece colocando no seu bloquinho hoje, tá? Ó o nosso avião. Agora ele passou alto. Tá fazendo sentido? E o que eu quero trazer para vocês começarem a aplicar isso hoje? Primeira coisa que eu quero fazer com vocês. Eu quero que vocês comecem, de fato, a listar os professores de vocês. Uma atividade prática. A gente vai começar assim. Então, eu quero que vocês listem, de fato, os professores de vocês ou listem as atividades diárias que vocês têm para fazer. Qual for a sua maior dificuldade? Porque a gente entendeu aqui que eu preciso alinhar o meu papel e saber quais são, de fato, o meu papel dentro da coordenação. A coordenadora, ela tem que ser fluente no que é o papel dela. Tá? Eu tenho que ser fluente naquilo que é meu papel. Eu tenho que ser fluente em quem é a minha equipe. Eu tenho que ser fluente em como que a minha realidade vai ser encaixada dentro da minha agenda. Eu, Carol, sabia o que eu podia encaixar em cada dia da minha agenda. Eu sei o que eu consigo e o que eu não consigo fazer. Quanto tempo eu gasto para fazer. Para montar um relatório, eu gasto 2 horas. Para conversar com o professor, é 1 hora, 40 minutos. Pense o que é dentro da sua realidade. A gente falou sobre a questão de saber qual é o seu papel, porque a sua função como coordenadora é fazer a roda girar e não girar a roda. E são essas estratégias que eu falei que vão te ajudar a ter segurança na coordenação, mesmo que você não tenha experiência.
Caiu a ficha aí pra vocês? Conseguiram captar? Quero ver vocês fazendo o desafio. Coloquem pra mim depois nos comentários ou até no direct. Faz a lista, faz sua agenda, marca a gente lá, que eu vou ter o maior prazer em compartilhar lá nos stories. Esse foi mais um Estourando a Bolha na Coordenação. Hoje a gente falou em como ter segurança, mesmo sem ter experiência. E eu agradeço demais quem tá aqui e até a próxima segunda-feira. Um beijo, tchau, tchau.